queridos amigos sintonizados no Poder Legislativo de Osasco, nós estamos no direto do plenário e, mais uma vez, para destacar mulheres. Estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, que não é dia mais, a gente celebra o mês de março. E o mês de março a gente tem que parabenizar todas as mulheres que fazem a diferença nas mais diferentes áreas. Sabemos que as mulheres são fundamentais em vários departamentos. E aqui no Poder Legislativo de Osasco, a mulher tem vez, voz e ela é destacada. Principalmente porque nós temos aqui 5 mulheres que representam milhares de mulheres aqui no nosso município populoso, famoso e que não para de crescer. Por essa razão, eu queria agradecer mais uma vez a confiança do nosso presidente Carbono Bastos, na pessoa de todos os vereadores aqui da Câmara, pela confiança nesse trabalho jornalístico que está crescendo cada vez mais. E o Direto do Plenário é isso. É um programa que foi criado justamente para dar voz às datas específicas, momentos ímpares que a gente vive aqui no nosso município, e também, por que não, no Brasil. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Ela é uma referência, realmente, quando o assunto é educação, quando o assunto é as lutas, né, pela questão ativista, né, a gente sabe que a gente vive num país que a gente tem muita discriminação racial, infelizmente. Tivemos agora algo recente na Espanha, envolvendo o Vini Júnior, né, o Vinícius Júnior, jogador brasileiro, não é verdade? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que passam por essa situação, e ela é a presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, professora Vera Lopes. Ela também é ativista da educação, antirracista, parceira do CEPIR, desde a coordenadoria. Ela é mãe da Fernanda Lopes, doutora em saúde pública, sanitarista, que trabalhou nada mais, nada menos que na ONU, gente. Olha o orgulho de receber uma mulher desta envergadura. É a avó da novinha em folha, da Sofia Lopes, né? Vovó, coruja, está aqui também. Eu só tenho que dizer muito obrigado pela sua participação, por aceitar esse convite. Já tive a oportunidade de entrevistar a Vera em outras ocasiões, em eventos aí pela cidade. E hoje nós estamos aqui num departamento que representa a sociedade, o Poder Legislativo de Osasco, a Casa do Povo, onde nós votamos projetos de lei. Vera, é uma honra, uma satisfação e um orgulho ter uma mulher da sua categoria, da sua envergadura, uma mulher que representa as mulheres de verdade aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto, esse convite, né? A indicação que foi da Simone, uma das diretoras, né, de um departamento da CEPIR. Então, estou aqui para conversar a partir das suas provocações. É verdade, a Simone é uma grande parceira, uma grande amiga, uma jornalista brilhante, sempre colaborando com as nossas pautas. É uma amiga de longa data, eu sou fã da Simone, uma mulher que ela é aguerrida, é batalhadora, e assim como a Vera também, ela tem as suas lutas, e as mulheres estão muito bem representadas aqui no nosso município. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Nesse governo atual, a gente percebe que as mulheres, nos seus departamentos, têm vez e voz. E a Vera é uma delas. Vera, primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho nesse departamento importante, que há muitos anos vem dando voz, né, principalmente às pessoas que se sentem aí diminuídas, desassistidas. Nós já tivemos palestras, já tivemos eventos. Fala um pouquinho desse projeto que é tão importante para uma cidade tão miscigenada, tão eclética, com várias etnias, e nós somos representados, sem dúvida nenhuma, né, por muitas pessoas que vieram da África, de outros países, que escolheram o Brasil para morar, não é verdade? O Brasil, ele é essa pátria amada, idolatrada, salve, salve, como diz no nosso querido hino nacional, não é verdade? Que aceita povos de todos os locais. Fala um pouquinho do trabalho. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente está aqui representando tantas outras mulheres que estão na caminhada, que estão na luta, mas, principalmente, as nossas ancestrais, aquelas que vieram antes. Então, a gente dá continuidade a uma luta antirracista
que começou desde Palmares. E, nessa proposta de falar um pouquinho da minha trajetória enquanto mulher negra, a gente vem de uma família de vó analfabeta, de mãe analfabeta, porém, mulheres referência na minha vida, principalmente quando eu fui para a academia. Então, hoje, eu sei o valor dessas mulheres que me ensinaram a gostar de mim como eu sou. Então, ser negra no nosso país, ser negra em qualquer lugar do nosso país, no nosso município, não é fácil. Por que que nós precisamos militar? Por que que nós precisamos de uma educação antirracista? Por que que nós precisamos estar comemorando datas emblemáticas, como vai ser agora, 21 de março, né? Que é o Dia Internacional de Combate ao Racismo? Por que temos a 20 de novembro e tantas outras lutas? Porque o racismo ele está presente como um alicerce na nossa sociedade. Então, nós temos aí Silvio de Almeida e tantos outros estudiosos falando do racismo estrutural. E eu digo, o racismo que está no alicerce da nossa sociedade, ele sustenta um racismo, e o trabalho, na minha militância, e tantas outras mulheres e homens também, porque precisamos trabalhar de tal forma que o Ubuntu realmente aconteça, que é eu sou porque nós somos. Então, nesta luta antirracista, eu venho de um trabalho na educação formal, que foi desde creche até ensino superior. Eu tenho, inclusive, na rede municipal aqui de Osasco, muitas alunas que hoje são professoras, são coordenadoras, ex-alunas, né? Eu dei aula 6 anos na faculdade FISO, que era ali uma combinação de COC e FISO, e a gente já fazia esta conversa na educação antes da Lei 10.639, de janeiro de 2003. Então, é muito importante que a gente comece a ver os espaços onde nós estamos transitando para trazer essa discussão. Ontem, por exemplo, assisti um programa na TV muito famoso, dificilmente eu venho assistindo televisão, mas ontem eu estava fazendo um trabalho que me permitia estar na frente da TV. E, infelizmente, uma apresentadora, não vou citar aqui o nome, mas acredito que o Brasil inteiro viu a gafe que ela deu ao citar uma situação não muito adequada. E o que ela falou? A situação ficou negra. Eu fiquei parada na hora, porque eu não acreditei naquilo que eu estava vendo e ouvindo. Então, a minha luta como presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, aqui de Osasco, é mostrar para a sociedade osasquense que nós temos um conselho deliberativo que é um instrumento para cobrar do legislativo, como essa casa que nós estamos, eu já vim aqui algumas vezes, muitas vezes, para cobrar do Poder Executivo, do Poder Legislativo, projetos de lei, indicações de pessoas que possam discutir
que possam implementar novas políticas para que a gente possa tratar desta conversa, desta proposta educacional de reeducar a sociedade para uma proposta antirracista. Então, Roberto, a gente trata um pouco disso. E a gente vem de uma caminhada de fé, porque não é só a sociedade civil, né, que eu represento no Conselho, que precisa tratar das questões antirracistas. Eu venho também de uma coordenação estadual na pastoral afro-brasileira e uma articulação nacional na pastoral afro-brasileira, onde a gente conversa com pessoas negras e não negras de todo o país. Agora, a gente traz o quê? A proposta de discutir também no âmbito religioso. No âmbito religioso. Então, quando falamos de ações preconceituosas, a gente vê o que vai acontecendo em tantos lugares, supermercados, né? Como a gente já fez aqui uma luta ferrenha contra um hipermercado aqui do município, fazendo manifestações na rua. A gente já fez outros programas, gravamos outras manifestações. Então, é um pouco isso que a gente vem trabalhando no município de Osasco, sempre em parceria com tantas outras mulheres que também querem que a mulher negra seja respeitada e que ela possa ter sempre novas oportunidades de estar onde ela quer estar, de fazer o que ela quer fazer, de não precisar continuar dizendo sim, Senhor. Então, é essa a tarefa maior que eu, enquanto Vera, tenho como presidente do COMPIR, ouvir denúncias, encaminhar denúncias para órgãos competentes, como a CEPIR, fazer discussões nas escolas, e a gente vem fazendo alguns trabalhos também, porque eu sou uma professora aposentada, porém uma educadora incansável. Eu vou tomar um pouquinho de água. É isso aí. Depois dessa linda explanação, nós tivemos aqui um pouquinho da apresentação da Vera, e eu acredito que quem nos assiste nesse momento está tendo a oportunidade de conhecer. Esse tema é pouco discutido, infelizmente, na TV. Lamentavelmente, a gente vê poucas discussões falando sobre a questão do racismo. Há ainda um certo preconceito até dentro mesmo dos departamentos de comunicação. A Vera citou um episódio que ela acabou de assistir ontem, né? Enfim, ontem na TV. Isso acontece o tempo todo. Então, falar sobre um tema como esse, ele é muito complexo, mas ele é muito pertinente, porque nós estamos numa casa de leis, que, como a Vera muito bem disse, ela discute projetos que vão impactar, que vão ser direcionados para a sociedade. E nós, Vera, vivemos num mercado muito competitivo, né? O mercado de trabalho ele é muito competitivo. Nós temos vários segmentos que, infelizmente, ainda, né, fecha as portas para mulheres, né, para negros, para pardos, enfim. Existe preconceito. Tem empresa que não contrata determinado tipo de pessoas de uma certa etnia. Eu nunca vi isso. E tem umas que só contratam de uma certa etnia, né? Então, tem esse ponto que a gente tem que ser discutido, porque o Brasil é um país plural. Nós temos a laicidade, é laico. Mas por que algumas empresas ainda dificultam a contratação de pessoas, né, de um certo estilo, por exemplo? Né? Há um tempo atrás, empresas não contratavam pessoas que tinham tatuagem. Era muito comum isso. Agora, empresas contratam pessoas que têm tatuagem. Eu né? tenho tatuagem. Exatamente. Então, a gente vive numa complexidade tremenda, né? Então, como é que conviver com tudo isso? Eu queria que a senhora falasse de uma experiência
se é que tem uma experiência aqui no município, de pessoas que já sofreram algum tipo de discriminação nesse sentido. Porque o mercado de trabalho ele tem que também ter uma certa democracia, né, do ponto de vista, porque o que está em jogo é a competência da pessoa, é o que ela vai desenvolver para que a empresa possa ter produtividade, possa ser bem aceita no mercado. Agora, levar em consideração a cor da pele, o cabelo, o que ela usa, né, isso é um preconceito que acontece, infelizmente, ainda no nosso país. Não é falado, as pessoas acabam colocando debaixo do tapete, na verdade. Com certeza. E isso não é discutido, não é debatido, mas a gente tem que falar. Aqui é a Casa de Leis, a gente tem portas abertas para discutir projetos, até para entender, para que os vereadores possam, inclusive, colocar em pauta questões como essas, porque muitas vezes não chega, ou não é pesquisado e não é apreciado. Por isso que nós temos hoje um departamento que ele é referência para o Brasil. A Câmara Municipal de Osasco tem recebido pessoas dos mais diferentes segmentos discutindo projetos que vai ajudar a ter o convívio melhor entre a sociedade, porque o nosso objetivo aqui é viver bem em sociedade e passa pela Casa de Leis. Essa situação a senhora já vivenciou? Se vivenciou, comenta com a gente, que é importante as pessoas entenderem o que acontece na nossa sociedade. Então, Roberto, essa sua pergunta é muito pertinente. A gente não vai citar nomes, sim, nem da pessoa que sofreu e nem da instituição onde isto aconteceu, né? Mas a gente tem amigas, companheiras, até mesmo do COMPIR, que é o conselho, que no ano passado sofreu ações racistas em reunião, em horário de serviço. E esta companheira do COMPIR me procurou, a gente disse, olha, primeira coisa, fala com a sua chefia imediata e, se não for tomada nenhuma providência, você deve fazer uma denúncia, legalizar esta denúncia. E a gente sabe que, com essa conversa com a chefia imediata, a coisa ficou, como que eu posso dizer, resolvida, né? A princípio, mas as pessoas que a ofenderam ficaram com o compromisso de não repetir esta ação. Outra companheira professora, inclusive, também sofria ações racistas do seu chefe imediato, que é mais grave ainda. Gravíssima, né? E ela procurou a CEPIR, procurou o COMPIR, porém ficou com receio de represália, porque a gente pediu para que ela oficializasse, né, a ocorrência, que ela fizesse um boletim de ocorrência, porque a sua chefia, quando foi procurada pela CEPIR, falou que não estaria repetindo as ações racistas de boicote com esta professora. E a gente sabe que o fato foi se repetindo de outras formas. Porque o que acontece? Ações racistas, às vezes, são diretas, porém, em outras, são sutis, que só quem sente sabe. Então, essa professora ficou com problemas de saúde emocional, não vou falar saúde mental, mas saúde emocional. Por quê? Ela, com medo de perder, né, o seu cargo, não fez o boletim de ocorrência com registro. Então, essas ações, Roberto, elas estão ocorrendo todos os dias, em todos os espaços. Como você disse, antigamente, as empresas pediam pessoas de boa aparência. Isso lá no meu tempo de juventude. O que era essa boa aparência? Ou seja, a pessoa negra
não está dentro do perfil de beleza que está no senso comum para a grande maioria dos nossos empregadores, né? E, com o passar do tempo, então, foi pedido um currículo que tivesse uma foto, né? Porque essa questão de boa aparência já estava transparente que aquela empresa não queria funcionários negros. Então, uma foto. E, quando eu dei aula na FISO para o curso de pedagogia, a gente organizou um núcleo chamado Núcleo de Educação Racial. E, neste núcleo, a gente tinha um dia de uma roda de conversa com todos os alunos ali da faculdade, né, de diferentes cursos. E uma aluna, ela disse, olha, eu trabalho no departamento de contratação de funcionários, né, numa agência de emprego. Só que eu recebo a ordem da minha chefia que os currículos que vierem com foto de pessoas negras, que é para eu colocar numa gaveta X. Então, esses currículos, segundo ela, não saíam da gaveta. Bom, hoje nós temos um avanço, porque a gente vem denunciando isso. E eu já fiz assim denúncias de diferentes formas. Então, eu já vim aqui no Legislativo, em sessão solene, fiz denúncias tipo, olha, onde estão os negros de Osasco que a gente não vê em cargos, né, de referências. Com a comissão que temos aqui no nosso legislativo, a gente já veio conversar com essa comissão também, deixamos documentado aquilo que nós gostaríamos que fosse encaminhado até como projetos de lei. Por exemplo, algo que a gente falou com o prefeito, falou com vários vereadores e começou a acontecer. Olha, a maioria da comunidade periférica é preta, é da minha cor. Não tem quintal, não tem espaço nenhum. Então, o que a gente precisa? Que os parques sejam bem cuidados, sejam um espaço interativo e que esses parques sejam de fácil acesso. Então, que nós tenhamos mais parques na cidade para que essa população periférica, na grande maioria preta, possa ter um espaço gostoso para levar seus filhos, netos, para brincar. Então, a gente está vendo a construção de novas quadras, esses equipamentos de ginástica em vários lugares. Então, isso a gente agradece ao Legislativo, a gente agradece ao nosso Executivo, e é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo, vem reivindicando na nossa cidade. E isso é de suma importância que outras mulheres negras como eu, então, não sejam chamadas para ser adornos, para se apresentar como exóticas, né? Antigamente, a gente era chamada para fazer alguns papéis como se fosse só a questão racista, fosse folclore. Então, nem sempre a minha fala, eu sei que agrada a muita gente, porque a gente tenta chamar a sociedade com a qual a gente conversa para uma decolonização do olhar, para que a gente possa descolonizar o nosso olhar, os nossos gestos, né? O nosso jeito de ser. Então, a gente faz um trabalho nas escolas. O ano passado, a gente fez um trabalho no CRAS, do Padroeira 2, lá perto das casinhas, onde a gente trabalhou com crianças, com adolescentes,
com os funcionários daquele CRAS. Agora a gente já tem uma proposta de um trabalho no CRAS do Piratininga, que é onde atende uma população que nem sempre tem oportunidade de pensar essa questão do racismo que atinge todas as pessoas negras em diferentes espaços. Por exemplo, em um CRAS, olha, Roberto, que fala forte. Isso a gente ouviu agora. No CRAS aqui de Osasco. É, mas não por funcionários, graças a Deus. Mas com funcionários também a gente tem já algumas conversas aí. Mas olha só o que a gente ouviu. Senhoras da melhor idade que frequentam um determinado CRAS, então, ao receber umas crianças, não posso falar o lugar, senão já denuncio o CRAS, né? Então, ao receber umas crianças negras, essas mulheres falaram, mas o que essas crianças estão fazendo aqui? Sai, sai, sai! E aí, a técnica, ao contar isso para a gente, falou, eu fiquei horrorizada de ouvir essa senhora, que é atendida aqui no CRAS, falar isso, e fui perguntar, mas por que a senhora está dizendo isso? Essas crianças negrinhas, elas vêm aqui, a gente tem que tomar cuidado com a bolsa, tem que tomar cuidado para que elas não nos roubem. Então, a figura do negro ainda está associada à marginalidade. A grande maioria das pessoas não querem discutir. A gente acaba incomodando um pouco, Roberto. E a gente incomoda em todos os espaços. Mas eu agradeço imensamente as oportunidades que a gente tem de falar, de denunciar e de esperançar. De esperançar. A gente tem um trabalho como voluntária também no CESEP, que é uma organização que trabalha com o diálogo interreligioso, onde eu aprendo muito e divido lá um pouquinho daquilo que a gente sabe. Então, em janeiro, a gente foi convidada a falar, né, sobre a situação da mulher negra no mercado de trabalho. E aí a gente só puxou os números, porque tinha acabado de sair o censo de 2022. E aí, Roberto, você pode constatar que no mercado de trabalho, primeiro está o homem branco em termos de salário, em termos de oportunidade, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra, em termos de cargos, né, de referência, em termos de salário, com a mesma formação. Então, esse mês da mulher, a gente traz, né, essas chamadas para que as pessoas comecem a entender que, quando falamos essas questões, não é mimimi. Até que eu gostaria de vir aqui e falar outras coisas. Como eu gostaria de estar falando, olha, nós, mulheres negras, já temos as mesmas oportunidades em todos os espaços. A gente vê mulher negra ocupando cargos de destaques na sociedade civil e em todos os lugares. Eu gostaria muito, muito, eu sonho com isso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem avanços, né? A gente tem aí, no governo federal, pessoas negras
em cargo de destaques, nós temos lutadoras e lutadores em nível nacional que ocupam espaços de tomadas de decisão. Aqui no nosso município, nós temos a Lisete, lá na Policlínica da Zona Norte, né? Mas a gente precisa de ter mulheres negras em espaços de decisão e que tenham a identidade, que tragam essa proposta de discutir o racismo de janeiro a dezembro, que a gente não tenha essa discussão um pouquinho mais acirrada apenas final de outubro para apresentar no novembro, né? São as datas específicas, né, que são comemoradas. São as datas, né? específicas. Em alguns países, como nos Estados Unidos, na própria Espanha, eles declaram mesmo lá que são pessoas que sofrem esse tipo de discriminação, brasileiros que saem do Brasil para tentar uma oportunidade fora e acabam sendo vítimas de pessoas preconceituosas, o que é lamentável. E, infelizmente, isso tem que ser discutido. Nós estamos no mês de março que discute exatamente essa questão das mulheres, né, as conquistas das mulheres. Né, como a Vera bem disse, ainda há um espaço muito pequeno para que as mulheres continuem ocupando cargos de relevância, para que possam tomar decisões e ajudar, porque nós somos um país que nós queremos os direitos iguais. Está na nossa Constituição, né, a gente sabe que, infelizmente, a nossa Carta Magna, né, a nossa Bíblia Nacional, ela não é respeitada na sua integridade. Né? A gente tem muito preconceito, muita discriminação, e quando não é discutido esses assuntos, como, por exemplo, a Casa de Leis, seja nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, é importantíssimo discutir essas pautas. E pessoas de referência como a Vera nos ajudam a entender esse problema, que ele é pontual. Se a Vera não traz essas histórias de vida que acontecem em departamentos, como é que a gente vai ficar sabendo? A gente tem que ter um olhar diferenciado para isso, porque a gente fala das pessoas que sofrem discriminação, mas existem outros tipos de discriminações que acontecem na nossa sociedade que também não é discutido. Né? As pessoas que não têm uma altura, vamos dizer, a pessoa não tem uma altura ideal, é muito pequenininha, ou é grande demais. Né? A gente sempre tem esses tipos de discriminação. Xenofobias, preconceitos. Preconceito, né? O cabelo não é legal, a pele, não sei o quê. Então, infelizmente, a nossa sociedade é hipócrita, a verdade é essa. Tem que ter um perfil, tem que ter um estilo, e a rede social mostra muito isso, né, Vera? Mostra muito. Essa questão do perfil, tem que ter o cabelo assim, a pele assada. Agora está vivendo uma enxurrada dessa tal harmonização facial aí, que virou uma febre, todo mundo tem que ter o nariz afilado, a sobrancelha mais para cima. Ou seja... E muita gente acaba até morrendo. Morrendo por causa disso. Você vê, querendo fazer esses concertos, né? Exato. Como se fosse uma máquina, né? Que chega alguém lá com uma chave de fenda, um martelo, e vai dar jeito, né? Então, e é um bombardeio, né? É um bombardeio. A gente recebe isso toda hora. E aí, você falou... Bíblia, eu estou aqui lembrando, né? Como eu disse, né? Eu sou católica, apostólica romana, faço um diálogo interreligioso, conversando com todos os segmentos religiosos, com muito respeito, porque uma das faculdades que eu tive a oportunidade também de cursar foi Ciências da Religião. Eu lembro que um grupo de amigos, padres, até mesmo o bispo da diocese, nessa época, queria que eu fosse fazer teologia. E aí eu fiquei um pouquinho preocupada, porque o que eu vejo em termos de teologia é uma teologia muito ocidental, esquecendo que a história do cristianismo começa em África, né? Que a história do cristianismo tem que trazer aquilo que o Oriente apresenta. Então, eu fui fazer Ciências da Religião. E, com isso, eu também pude entender o público com o qual eu trabalho até agora. Até agora. E, para a alegria da gente,
o Papa Francisco convidou para ir para Roma, nessa proposta da sinodalidade, que é um tempo de escuta, né, da base da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele convida 2 mulheres negras para estar fazendo parte do grupo, vamos dizer, de elite, né? Então, uma assistente social, que a gente conhece, e também a Cristina da Caritas. E a gente teria muitas histórias para a gente contar. Porém, o que acontece? A gente precisa ter mais espaços para isso. E que a gente também respeite a trajetória econômica do povo negro, que sai de um 13 de maio de 1888, sem nenhuma reparação. E isso pesa até hoje no bolso da comunidade negra, que nem sempre pode se dar ao luxo de participar de algumas atividades que acontecem em horário comercial, que acontece de segunda a sexta. Então, que a gente tenha mais oportunidades também nos finais de semana, e de forma descentralizada, para que mais pessoas possam estar falando das suas felicidades, das suas alegrias e das suas dores, dos desafios que enfrentam, enquanto criança negra, jovem negro, homens negros e nós, mulheres negras. E nós, mulheres negras, precisamos de espaço para falar daquilo que é prioridade para o nosso caminhar com uma vida digna. Muito bom. Queria, mais uma vez, aqui agradecer a audiência, a confiança e, principalmente, a participação de todos vocês que nos acompanham no Direto do Plenário, esse programa que abre as portas para discutir os mais diferentes temas. Estamos no mês de março, mês da mulher, e nós estamos aqui recebendo a Vera, já recebemos outras mulheres de destaque, e vamos receber outras mulheres também. Afinal de contas, é democrático, é plausível e necessário. Queria, mais uma vez, Vera, agradecer a tua participação, que Deus abençoe a tua vida nos seus projetos, continue sendo essa mulher aguerrida, que defende os direitos das mulheres, dos negros, daquelas pessoas menos assistidas, que a gente sabe que, infelizmente, existe em vários departamentos. Isso. Mande o seu recado final para todos os nossos queridos amigos internautas, telespectadores. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço imensamente. É sempre muito bom a gente ter esse espaço como um espaço de fala também para as pessoas negras. Eu quero deixar com você, Roberto, o Estatuto da Igualdade Racial, que é muito pequeno, porém, eu acho que um jornalista que está trabalhando no nosso município, nesta Casa de Leis, precisa conhecer aquilo que o Estatuto da Igualdade Racial prioriza, né? Como leis que precisam ser cumpridas. Deixo também com você, que talvez você até já tenha, o que é o CONPIR. Você conhece o CONPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial? Então, por favor, né, onde você for, fale do nosso conselho, que está dentro da CEPIR. E é lógico que eu não poderia deixar também de entregar para você, que eu sei que é um homem de fé, aquilo que é a Pastoral Afro, que também sofre discriminação dentro da igreja, porque nós queremos que nós, negros, tenhamos vez e voz também no espaço religioso, onde nós também sofremos racismo. Então, a Pastoral Afro, que vem, né, instituída pela Conferência Nacional dos Bispos, que é essa pastoral. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço, inclusive nós fizemos algumas matérias já no Compir, né? Inclusive a convite da própria Simone, né? Nós já tivemos a oportunidade de mostrar um pouquinho de alguns eventos. Eu acho fundamental quando nós temos políticas públicas voltadas para essas áreas. Tem que ter representatividade. E eu, como comunicador, jornalista, antes mesmo de estar aqui na Câmara, eu já fazia esse trabalho e continuo fazendo, porque eu acho fundamental, porque os direitos têm que ser iguais para todos, né? Independente da etnia, independente da cor, do sexo, temos que fazer valer a nossa Constituição, como eu disse. Então, muito obrigado, Vera, Deus te abençoe, agradecer aqui a nossa produção, ao nosso presidente Carbono Bastos, mais uma vez pela confiança, né? Aos nossos vereadores, porque esse trabalho ele só está sendo executado porque nós temos o aval, né, do nosso presidente, dos vereadores, da Câmara Municipal de Osasco, a Casa de Leis. E essa é a nossa missão, como comunicador, como jornalista, como pessoas que têm a oportunidade de levar assuntos relevantes, pertinentes, para que a sociedade entenda um pouco. Às vezes, as pessoas, por falta de informação, não conhecem os departamentos. E esse é o papel da Câmara Municipal de Osasco, é discutir projetos, votar projetos, sancionar e, sobretudo, fazer valer como o Poder Executivo tem essa missão. Aqui a gente discute, a gente aprova, mas quem sanciona é o Poder Executivo e vai impactar na vida de todo mundo. Então, que Deus abençoe a tua vida, se cuide e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu! Igualdade racial para todos, democracia, Brasil livre. Tchau!